por que o posicionamento de marca é tão decisivo e independente do varejo ou da indústria? Por que é tão importante o posicionamento? Não só abrir a porta e sair vendendo. Eu acho que o posicionamento ele acaba garantindo para as pessoas exatamente o sentido básico da palavra. Assim, você garante uma posição dentro da cabeça do teu cliente ou do teu stakeholder. Então, pensa a forma mais fácil de explicar, eu acho, pensando em posicionamento, é colocar isso quando você se refere a alguém. Então, quando você se refere a uma pessoa, por exemplo, você dificilmente vai conectar essa pessoa a um estilo visual. Você vai conectar isso à posição. Então, a uma qualidade, a como a pessoa fala, como ela se expressa, quais causas ela defende. Então isso garante para você uma referência na cabeça dessa pessoa. E quando a gente fala de marca, o posicionamento, ele é exatamente isso. Ele é o que garante esse reconhecimento para as pessoas, descolando da parte visual nesse primeiro momento. Então, o posicionamento ele traz clareza para que a gente consiga ocupar um espaço diferente, claro e consistente na cabeça das pessoas com relação ao negócio. Então, esse para mim é o sinônimo assim, de posicionamento, é ocupar um espaço diferente e exclusivo na cabeça das pessoas, relacionado a um contexto maior, e não só a identidade visual propriamente dita. Então, ele é filosofia, ele é causa, ele é promessa, ele é como você se posiciona perante algumas coisas, o que você defende como marca. Então, basicamente, essa é a minha definição, assim, é o que eu uso para todos os clientes que a gente atende aqui na agência. Complementando só o que o Rafa falou aí, eu acho que isso aí a gente não pode romantizar, né? Mas isso é fato, né? Então, assim, quando você tem uma marca que ela é bem posicionada, principalmente no varejo, a gente para de falar sobre o produto, a gente para de abordar preço e produto, a gente vende a expectativa, a gente vende promessa, sabe? Então, se a gente pensar em varejo, né, o consumidor ele já sabe o que está esperando, só que isso se constrói com posicionamento, né? Então, eu concordo com o Rafa e ainda acrescentaria mais isso, assim, sabe? Então, acho que o posicionamento, ele é assim, imprescindível e a marca sempre vem antes, sabe? Do que produto e tudo mais. Então, em primeiro lugar. Eu vou fazer uma pergunta, mas antes eu queria que vocês respondessem uma coisa antes. Então, qual a diferença do brand de uma loja de varejo para a indústria? Mas é legal a gente explicar o que é brand, né? Então, o posicionamento vocês explicaram, e agora? O que é brand aí, que todo mundo fala, que está na moda ouvir falar? O Rafa... Primeiro, vou falar. Desculpa, eu vou introduzir esse assunto para o Rafa, porque como a gente faz isso diariamente, eu e o Rafa, a gente é como um policial bom e o ruim aqui nas reuniões, né, Rafa? Só que com uma diferença que nós dois somos os policiais bonzinhos, né? Mas, o que acontece? Eu queria, antes dar um gancho, levantar a bola aqui para o Rafa cortar, que é o seguinte, é muito importante, quando a gente fala de branding, a gente entender um pouquinho, dar um passo atrás, entender um pouquinho o que é branding, né? Nós recebemos aqui, nós temos várias empresas, várias reuniões diariamente, que o pedido é, olha, preciso fazer o branding da minha empresa. Opa, que legal. E aí a gente vai, ou o rebranding, puta, que legal. E quando a gente senta para conversar, não se trata, a gente vai avaliar que não é rebranding, o que a pessoa quer é uma identidade visual, né? E depois eu complemento para chegar na questão da diferença, a gente vai conversando até avançar para chegar na parte da diferença entre varejo e indústria, né? Mas é importante a gente saber que existem coisas muito distintas entre branding, rebranding, design e redesign. Tá? Então, acho que esse é o primeiro passo que a gente tem que entender. É uma confusão que, ao longo do tempo, isso vem sendo gerado, até por uma questão de tradução mesmo, de língua, e questão de cultura mesmo, né? E cultura, digo, de comunicação, não estou falando nível cultural, estou falando cultura de comunicação. Que a gente precisa entender, né, esse tipo de coisa. Então, sempre que a gente abordar o tema branding, a gente tem a ver com muito mais coisa, a gente tem a ver com a parte mais estratégica da marca. Então, a gente vai falar sobre posicionamento, sobre tom de voz, a gente vai falar sobre cultura organizacional, sobre um monte de coisa. E aí, quando a gente fala de design, né, ou seja, design de marca, redesign de marca, é que a gente vem para a parte tátil. Por isso que também confunde um pouco. Às vezes as empresas, elas
elas gostam de ter, gostam não, mas procuram um resultado imediato. O resultado imediato, ele é tátil. O que eu consigo ter coisa tátil? Com imagem. Então, às vezes, eles pedem, puta, eu preciso de um redesign de marca, eu preciso o rebranding da minha marca, mas, na verdade, o cara está querendo uma identidade visual. Quando a gente fala de branding, que o Rafa vai entrar agora sobre esse assunto, na sequência, a gente está falando de questão estratégica, né? A gente vai fazer uma imersão dentro da empresa, mexer em cultura, cutucar ali no formigueiro, onde a gente sabe que as pessoas, às vezes, não querem nem compartilhar informações, mas é importantíssimo. Isso tem a ver com parte de branding. Então, a partir desse princípio, que a gente vai conseguir depois explorar qual que é a diferença de branding no varejo ou na indústria. E eu só trouxe essa introdução aqui agora, para quando a gente chegar no segundo tema, não gerar confusão de branding, mas é o desenho da marca, eu faço o mesmo desenho para uma indústria, o mesmo desenho para uma empresa de varejo. Certo, chefe? Concorda? Certíssimo. Eu acho que branding ele é porta para dentro. Tá? Ele começa com a alta cúpula da gestão e baseado nos porquês. Assim. Então, quando a gente fala de branding, a gente fala exatamente sobre entender o que acontece antes da parte que sai para fora, que é a parte de comunicação, publicidade, ativação, etc. Então, ele é muito relacionado a isso que o Edu falou. Assim, ele é muito relacionado à cultura, a propósito, a herança de marca, a como a gente se posiciona, a quem é a nossa brand persona, quem é a nossa buyer persona. Então, ele envolve uma esfera infinitamente maior do que a parte porta fora, que é a parte de comunicação. Por isso que é tão difícil falar de branding, talvez por não ter a tradução para o português, e justamente por eliminar com o ING, que é uma continuidade, o branding não tem fim. Então, muita gente vem pedindo essas coisas para a gente, preciso fazer um rebranding da minha marca, que é uma identidade visual. O branding é completamente desconexo disso. Ele entrega o tangível no final, a gente está falando de coisas muito antes, assim, muito internas de marca. Então, descobrir o porquê está fazendo, como está fazendo, qual é o propósito do negócio, como vai vender, para quem vai vender, qual é o atributo principal da marca, o que é racional e o que é emocional, como a gente conecta essas duas coisas para entregar valor para o cliente, como a gente define o posicionamento, qual é a proposta de valor do negócio. Essas coisas todas trazem clareza para a gente realmente começar a ter um corpo grande de marca, para depois estruturar tudo isso e conseguir sair para fora. Conseguir saber qual é o canal certo para ativar, quem é o parceiro certo para contratar ou para desenvolver um produto. Porque o branding ele vai muito dessa parte de renúncia. Assim. Então, é se conhecer muito, é entender muito o que quer fazer. Aí falar assim, eu tenho muito claro quem eu sou, por que eu estou fazendo e o que eu quero entregar. Agora, com base nessa clareza, eu vou buscar os parceiros e aonde eu vou ativar essas coisas. Então, ele traz muita clareza no dia a dia, não só na parte de comunicação, mas na parte de gestão. Então, saber quando contratar, saber quando demitir, saber o que vale a pena, o que não vale a pena, quem é o parceiro que eu vou chamar para fazer uma ativação. Essas coisas não é um projeto de comunicação que traz, é um projeto de branding. Então, aí eu vou um pouco mais falar que a gente tem realmente um problema de cultura no país relacionado a entender o que é branding. Caso, então é legal falar de branding, virou moda falar de branding há 3 anos, 4, mas a gente já está há 9 fazendo isso. Estudando e fazendo curso e ativando marcas grandes. Agora a gente está com um cliente gigante aqui do Paraná, que é da instituição da Sanepar. Então, para fazer um rebranding, não é um projeto de marca, é um rebranding. Eles entendem que eles precisam mudar o negócio, mudar como eles precisam falar com as pessoas, mudar o posicionamento, mudar uma série de coisas antes para a gente montar uma estratégia e daí definir como vai sair com isso para fora. Então, existe esse problema cultural das pessoas chegarem aqui e falarem assim, eu preciso fazer um branding novo no meu negócio. Tá bom, então qual que é a tua plataforma de marca? Puta, não sei. Qual que é a tua missão, visão e valores? Eu acho que eu não tenho. Ou é muito comum isso tudo ser igual a um outro player que entrega a mesma coisa que você. E aí a gente vê que essas coisas, no começo, por essa falta de cultura e entendimento, as pessoas resolvem rápido, e daí quando elas precisam lá na frente, falam assim, agora a gente precisa ativar. Eu falei, tá, mas por quê? Porque isso aqui é completamente desconexo do que você fala aqui. E daí você começa a entrar em esferas que são relacionadas ao branding, mas que as pessoas não veem. E quando você começa a pôr na mesa esse jogo, é um jogo de cartas mesmo. Você fala assim, bem legal, você quer fazer o A, mas você fala toda hora do B. Então, o que você vai abrir mão? Você vai mudar todo o teu discurso de empresa para falar B, para estar condicionado com o que você vive aí dentro? Ou você vai... Qual que é a vertente? O que você prefere abrir mão? Como a gente equaliza essa situação? Porque a gente sempre fala que, para mim, o supra-sumo, o branding é sobre verdade.
verdade de negócio. Assim. A gente está falando de marca, de estrutura empresarial. O que você vive de verdade aí dentro, com as coisas que você tem, com o teu público interno, com o teu produto, com o teu negócio, como a gente leva isso para fora. Eu acho que essa linha ela consegue traçar uma marca forte e organizada, porque tudo que você faz para fora é verdade aqui dentro. Aí você não precisa toda hora sustentar uma coisa que você não consegue entregar na prática, sabe? Então, o branding ele é muito, muito maior e porta para dentro. Assim, a porta para fora ele é, cara, fase final do projeto de branding. Assim. A gente já teve projetos aqui a gente fez um para o governo do Paraná uns 3 anos, de 1 ano e meio de projeto de branding. Até estruturar tudo, até organizar, até implementar dentro de um time inteiro para todo mundo o que está acontecendo, quais são os canais, o que a gente vai falar, o que a gente faz, o que a gente não faz, quais são os nossos valores. Isso tudo, você pegar numa empresa grande, pensa a quantidade de pessoas envolvidas nisso para você conseguir equalizar uma mensagem de que nós fazemos isso e desse jeito. Puta, para perder isso aí no meio do caminho é fácil demais, assim. E quando você não tem branding, é a coisa mais fácil do mundo, assim. Assim, é que nem eu falo, ó, aí a questão é bonito ou feio, né? O dono da empresa ou o diretor vai achar bonito ou feio. Se não tem brand, ele pode escolher azul, depois ele pode escolher amarelo, ele pode mudar a opinião dele com relação ao saque, a contratação ou a inovação de um produto ou de um serviço, né? E quando tem brand, não, ele acaba tendo toda uma construção para isso. E infelizmente, quando a gente vai em qualquer porte de empresa, pelo menos eu percebo aqui em Santa Catarina, é poucas que sabem de verdade seu propósito, seu posicionamento, tem um brand muito claro que o RH saiba o que tem que fazer, o pessoal de desenvolvimento e inovação sabe também qual é o seu DNA, ou seja, na verdade todo mundo trabalha separado, porque ainda o marketing é um departamento. Eles ainda não entenderam que, na verdade, é um todo, que a marca é toda ela, né? E ainda as pessoas não conseguem compreender isso. Então, eu acho muito difícil ainda entender por isto. Como assim? Eu vou deixar uma pessoa de marketing, de agência, se meter no meu negócio? Porque o brand acaba fazendo isso, né? É a gente colocar a mão na ferida e fazer, mas eu quero para ganhar dinheiro. Não, peraí, vamos dar 2 passos atrás para você ganhar dinheiro. Porque o que te fez lá no passado iniciar esse projeto, né? E aí a pessoa já está tão, acho que com a casca tão dura, que ela não sabe responder, ela tem dificuldade, e aí a gente tem que ajudar, e o que é mais difícil ainda, né? Porque até ela colocar na cabeça dela que é aquilo, fica mais complicado ainda, né? E aí, pode falar, fala aí. Não, eu ia falar, é só você ver o movimento que existe muito fora do país, assim, de como é essa divisão de cadeira, assim, aqui no Paraná, por exemplo, pelo menos, e aí também deve ser a mesma realidade, a maioria das pessoas que estão nos marketings das empresas é meio sucateado, assim, é alguém que muito júnior ou muito recente, que não tem esse conhecimento maior, e está lá num cantinho em algum lugar. Mas fora daqui, normalmente, embaixo do CEO, o segundo cara que manda é um cara do marketing. Porque esse cara está olhando para produto, está olhando para processo, está olhando para preço. E daí, mais longe um pouquinho nessa esfera de entendimento, do lado do cara do marketing tem um cara de marca. E essa divisão entre o que é marketing e o que é marca, o branding, no caso, só quem sabe é quem está dentro da empresa. Tipo, o cliente na rua, ele não sabe qual é essa divisão. O que é um material de marketing, o que é um material de marca. Mas, culturalmente, essas empresas de fora já tem essas 3 cadeiras. É o CEO que está pensando em faturamento, é o cara do marketing que está pensando em como colocar isso na rua de uma forma com menos custo, mais ativa, que entregue melhor, e o cara de marca entendendo como que está entregando o propósito, a promessa de marca, a clareza, junto com o marketing, junto com o seu... É outro negócio. É muito diferente do que a gente acaba fazendo hoje em dia. Assim.